Olá, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Eliezer, e hoje estaremos estudando mais uma vez uma lição da Escola Dominical, inclusive a última lição do trimestre, que fala acerca do novo homem em Jesus Cristo. E para começar a nossa leitura de hoje, vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica em João capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos ver que lá no Éden, quando o homem pecou, muito antes dele pecar, Deus já havia o formado para que ele pudesse viver eternamente. Porém, o homem quebrou a aliança com Deus e com isso ele pecou, desobedecendo a Deus, e agora ele sofreu uma consequência que foi a morte eterna. Esta morte agora foi passada a todos os homens. Desde que Adão pecou, todos os homens agora passaram a ter direito à morte. Porém, existem dois tipos de morte, que é a morte física e a morte espiritual. Hoje nós estaremos falando mais acerca da morte espiritual. Então, o homem nos dias atuais, ele precisa de ter um novo nascimento, porque se ele não tiver um novo nascimento, ele vai continuar vivendo a vida de pecado, e essa vida de pecado vai levá-lo literalmente à morte, tanto física quanto à morte espiritual. Com o novo nascimento, o homem passa a ter o seu nome escrito no livro da vida e agora ele passa a ter vida eterna com Deus. Então, no tópico 1, nós estaremos falando acerca do novo nascimento do homem. Como Jesus bem explicou a Nicodemos, o novo nascimento experimentado pelo homem não consiste em ser gerado novamente no ventre materno, e sim experimentar uma nova vida com Jesus. Por que o homem precisa nascer de novo? O homem foi feito para viver eternamente com Deus, como já falamos. Porém, ele pecou. E com esse pecado, ele agora perdeu esse direito de viver eternamente com Deus. E era necessário que alguém viesse a dar-lhe essa esperança. Mas não havia quem pudesse fazer tal coisa. Por isso, lá ainda no princípio do Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aonde nos fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Foi através dessa promessa que, muitos anos depois, veio o Salvador para resgatar o homem que agora perdeu o direito à vida eterna e agora precisava de um novo nascimento. Quando Jesus morreu na cruz, ele ofereceu ao homem o plano de salvação. E cabe ao homem aceitar esse plano ou não. Esse plano não é imposto ao homem. O homem aceita se quiser. Se ele quiser aceitar o plano, ele vai ter direito da salvação. Ele vai nascer de novo. Ou seja, ele vai ter uma nova vida com Cristo. Se ele não quiser, ele não é obrigado, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Porém, ele vai sofrer as consequências por ter rejeitado o plano de salvação. Lá na cruz do Calvário, nós tivemos dois homens, um à direita e o outro à esquerda. Um disse assim: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele mesmo momento, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem, ele aproveitou a oportunidade do plano de redenção e aceitou Jesus Cristo. O outro homem que estava do outro lado teve a mesma oportunidade, porém rejeitou o plano de salvação e por isso perdeu a sua vida eterna. Todo mundo quer ir para o céu. Se nós perguntarmos quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, porque todo mundo quer ir para o céu. Porém, o único meio do homem ir para o céu é entrando no caminho, aceitando o plano de salvação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo falou assim, lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, primeiro o homem tem que entrar pela porta que é Jesus. Não tem outro meio. Em outra passagem, lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz que ele é o único caminho para o céu, onde ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como o homem ir para o céu senão através de Jesus Cristo. O plano de redenção já foi traçado para todos os homens, porém só vai entrar no reino do céu aquele que aceitar o plano de redenção, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nascer de novo é a mesma coisa que deixar Jesus dominar a sua vida. Quando Jesus domina a vida do homem, ele passa a experimentar o perdão de Deus, ele passa a experimentar a graça e a misericórdia de Deus, bem como ele passa a não ter mais prazer no mundo de pecado que vivia anteriormente. Quando o homem nasce de novo, aquela vida que ele vivia antes, agora ele já não sente mais prazer, porque ele vê que aquilo não agradava a Deus. O novo homem, ele passa por uma regeneração e conversão. O que é a regeneração? É aquele processo pelo qual a pessoa, a gente tem algumas partes do corpo, tipo o fígado, que ele se regenera. Depois que você corta, ele vai lá e vai criando novamente, vai crescendo e ele, literalmente, ele se regenera. Nós temos a estrela do mar, quando perde algum membro, né, algumas pontas, ela se regenera. O novo homem em Cristo, quando ele aceita Jesus Cristo, ele literalmente ele tem a sua vida regenerada. Aquilo que ele fazia anteriormente, que não agradava a Deus, ele agora passa a viver uma vida de total agrado a Deus. Ele vive uma vida de regeneração. E ele também passa pela conversão. O que é conversão? É deixar de fazer aquilo que ele estava fazendo, dar uma meia volta e agora ele voltar-se para Deus. Aquilo que ele fazia que não agradava a Deus, ele deixa de lado e passa a viver uma nova vida, uma vida de conversão. Agora ele já não tem interesse naquilo que desagrada a Deus. E ele muda as suas atitudes para com Deus e para com o mundo. Quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia nos diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O homem agora, ele crucifica a sua carne com suas paixões e concupiscência. Ou seja, ele não tem mais prazer em viver a vida de pecado que antes ele levava. Ele faz questão de viver uma vida que agrade a Deus. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós vamos ler o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem, ele é mau por natureza. E como ele é mau por natureza, logo ele não tem mérito nenhum em alcançar o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, porque a sua justiça é uma justiça corrompida. A justiça humana, ela pode até tentar
justificar o homem em alguma coisa aqui, mas ela nunca vai poder justificá-lo diante de Deus, porque a justiça humana ela é falha e ela é imperfeita. Porém, o homem, ele é justificado por Jesus Cristo. O que é ser justificado por Jesus Cristo? Imagina você que você tinha uma grande dívida para com alguém e daqui a pouco você não tem como pagar. Como você não tem como pagar, você é um eterno devedor. No passado, o homem que era um devedor, ele tinha que literalmente ser preso e tinha que pagar por aquela dívida. Às vezes seus filhos eram vendidos, ou ele tinha que trabalhar, prestar um serviço escravo, até que ele pudesse pagar toda a dívida dele. Então, ou alguém pagava a dívida dele, ou ele próprio tinha que quitar a dívida, mas de modo que aquela dívida tinha que ser paga. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele viu que o homem tinha uma grande dívida para com Deus, e essa dívida ninguém poderia pagar, a não ser alguém que fosse superior ao homem. Como não tinha ninguém superior ao homem, Jesus Cristo se propôs a descer do céu e veio, tornou-se um homem como nós, viveu neste mundo, morreu na cruz, deu a sua vida por nós e através do seu sangue a nossa dívida foi paga diante de Deus. E agora, aquela dívida que nós tínhamos diante de Deus, agora nós já fomos justificados por Jesus Cristo. Isso quer dizer que hoje não temos mais essa dívida para com Deus, mas aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo ainda continua nessa dívida. Por que ainda continua nessa dívida? Porque ainda não aceitou o plano de redenção, ainda não aceitou o plano de salvação de Jesus Cristo. Hoje ele é de graça, porém o homem prefere criar tantos obstáculos e achar que não é merecedor. Da verdade, ninguém é merecedor do plano de salvação, ninguém é merecedor do plano da redenção em Jesus Cristo. E essa coisa chegou até nós pela graça de Jesus Cristo. Nós não temos mérito nenhum para alcançar este favor, mas foi a graça de Deus que chegou até nós. Então, por isso, nós nos tornamos justos, não por causa da nossa justiça, mas porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado e é ele que nos justifica. Se hoje nós somos justificados, é por causa do sangue de Jesus Cristo, não por nossos próprios méritos, porque nós não temos méritos nenhum. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores. E tudo quanto nós fazemos, inclusive o apóstolo Paulo nos diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A justiça humana, ela é como um trapo de imundícia. Ou seja, não tem valor nenhum diante de Deus. Mas a justiça de Deus, essa é a justiça perfeita. E foi essa justiça de Deus, através de Jesus Cristo, que nos alcançou, nos lavou, nos remiu de todo o pecado e agora nós somos justificados em Jesus Cristo. Não temos mais essa dívida com Deus, porque somente Jesus Cristo poderia pagar essa dívida. E essa dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. Quando o homem ele aceita Jesus Cristo, ele tem os seus pecados perdoados e ele passa a ser justificado diante de Deus. E ele agora torna-se santo. E algumas pessoas têm uma interpretação equivocada acerca de santo. Alguns acham que santo só são aqueles que aquela outra igreja adora, né, dizendo que aquelas estátuas, aqueles quadros, aqueles são quadros dos santos. Mas todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele passa a ser santo em Jesus Cristo. Não porque ele seja alguém melhor que os demais. Não. Ele é santo porque ele agora foi santificado em Jesus Cristo. A justificação de Jesus Cristo o tornou santo.
e aqueles que vão morar no céu serão todos os santos que afeitaram a Jesus Cristo. Então, hoje, nós somos santos através de Jesus Cristo. A sua graça nos deu a oportunidade de sermos santos em Jesus Cristo. Quem é que é santo? Aquele que já experimentou o amor de Deus, já experimentou o seu perdão, já sabe como é que é o amor de Deus e já sabe como que Deus trabalha na vida do homem. Todos nós tínhamos essa enorme dívida, mas depois que nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos santos. Não havia nenhuma condição para que o homem pudesse pagar a dívida, mas através da graça de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, ele nos justificou, nos santificou. E agora a nossa vida passa a ser uma vida de perdão. Nós fomos perdoados. Ou seja, não devemos mais a Deus, porque o nosso preço já foi pago lá no Calvário através de Jesus Cristo. Então, louve a Deus, porque hoje você é um ser lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Antes nós éramos apenas criaturas de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E depois que o homem ele é justificado, ele agora passa a ter, ele precisa viver, o novo homem, ele precisa viver em santificação. Uma coisa é eu ter aceitado a Jesus Cristo e me tornar santo. Outra é eu viver em santificação. Quando eu aceito Jesus Cristo, os meus pecados são perdoados e Deus agora já não se lembra mais daqueles pecados que cometi anteriormente. Não que Deus tenha problema de amnésia. Deus não tem problema de amnésia, mas ele faz questão de não se lembrar dos nossos pecados. E o que ele faz? Ele nos justifica e ele cobra de nós que nós vivamos uma vida de santificação. Então, o homem que já foi justificado por Jesus Cristo, ele precisa viver uma vida de santificação diante de Deus e diante dos homens. O que é viver uma vida de santificação? Uma vida de santificação nada mais é do que uma vida de separação do mundo, uma vida de separação das coisas que não agradam a Deus. Enquanto a justificação é um processo automático, a santificação é um processo que a gente tem que vir conquistando dia após dia. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, precisamos viver uma vida de santificação. Quando a gente lê em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O único meio pelo qual o homem verá o Senhor é através da santificação. Já aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, já fomos justificados. Porém, a santificação é necessária para o nosso dia a dia. Na santificação onde nós nos aperfeiçoamos até chegar à estatura de varão perfeito. É na santificação que nós mantemos o relacionamento com Deus e mantemos o nosso relacionamento com os homens. Na santificação onde eu aborreço o pecado e passo a viver uma vida de agrado ao nosso Deus. Quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vem dizendo o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Santificar é o mesmo que se separar, separar do pecado, separar do mundo, separar de tudo aquilo que não agrada a Deus. O homem, quando pecou lá no Éden, a primeira coisa que ele fez foi descobrir que estava nu. Enquanto ele vivia uma vida santa, ele não tinha esse problema, mas quando ele pecou, ele descobriu que estava nu. Por que ele descobriu que estava nu? Porque ele deixou a vida de santificação. O homem, quando não vive uma vida de santificação, ele precisa de trocar as suas vestes, ele precisa trocar o seu modo de pensar, o seu modo de falar, porque isso não agrada a Deus. E a Bíblia nos diz que o único meio pelo qual o homem vai ver a Deus é através da santificação.
não é muito fácil viver uma vida de santificação. Por quê? Porque primeiro precisamos vencer a nós mesmos, precisamos negar a nós mesmos. E o pecado, ele é bom e agradável, ele é bom para o corpo, é agradável para a alma e agradável para os olhos. Então, porém, isso não é bom para o homem e a mulher de Deus, porque isso afasta de Deus. Por isso, precisamos a cada dia renunciar à nossa vontade pecaminosa e nos separar daquilo que afasta de Deus. Esse processo precisa ser levado em consideração na nossa vida todos os dias da nossa vida. Todos os dias precisamos pensar que eu preciso me santificar para poder ver a Deus. Tem uma canção que é uma canção antiga, que dizia o seguinte: o que faria Jesus em seus passos? O que faria Jesus em seu lugar? Será que negaria sua mãe? Será que negaria seus irmãos? Será que ele mentiria para encobrir alguém? Será que ele mentiria para sair-se bem? Então, muitas vezes nós fazemos certas coisas e não pensamos o que faria Jesus em nossos passos. Se Jesus vivesse na nossa carne, se ele vivesse como nós estamos vivendo, será que nós estamos vivendo uma vida de santificação ou estamos querendo viver uma vida onde para tudo a gente procura apresentar uma desculpa? Não, nós somos culpados por aquilo que nós fazemos. Porém, nós temos um Deus que salva, um Deus que perdoa. Ele não quer que a gente apresente desculpa diante dele. Ele quer que a gente se arrependa, que a gente peça perdão e evite o pecado, que vivamos uma vida de santificação. O crente não está isento de pecar. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a passar por todas as coisas. Estamos sujeitos a sermos tentados. Porém, resistir à tentação é a grande vitória do crente. Resistir à tentação, resistir àquilo que nos agrada, que agrada ao corpo, essa é a vitória do crente. Isso ele consegue através da santificação. O novo homem precisa viver em santificação. Tem algumas pessoas que acham que viver em santificação é ser mais santo que os outros, achar que são melhores que os outros, achar que com isso eles podem dizer assim, bater no peito e dizer assim, eu sou santo. E não é assim. Viver uma vida de santificação não é separar dos irmãos, é viver em comunhão com os irmãos, viver em comunhão com aqueles que estão ao nosso lado, porém fazendo a diferença, não pecando. Santificação é separar, mas não separar um do outro, separar do pecado. Não é aquele irmão que vive dizendo que, achando-se melhor do que os outros, iguais os fariseus que se achavam mais santos que os demais. Não é isso a santificação. Santificação é separar do pecado e viver uma vida que agrade a Deus. Isso é o que Deus espera do novo homem. Então, o novo homem hoje precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Ele precisa ter santificação na sua vida. Se queremos ser uma nova criatura, queremos ser um novo homem em Cristo, que possamos viver esses 3 aspectos. Primeiro, é saber que nós precisamos nascer novamente, que é aceitar a Jesus Cristo. Depois, saber que nós já fomos justificados, ter certeza de que os nossos pecados já estão perdoados. E, por fim, viver uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos. Amém.